Olá, tudo bem? Eu sou Poliana Vitorino, começa agora mais um podcast Talk Mais, aqui no portal SP Rio Mais, e ao meu lado, na apresentação, nossa jornalista Lavínia Faria. Bom dia, Poliana, bom dia. Os nossos entrevistados de hoje são a Rosa Esther Quadros, que fez o lançamento recentemente do livro Mercado Municipal, 100 anos de encontros e vivências, aqui em São José dos Campos, e também o produtor cultural do livro, que é o Mandu. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos lá então. Como e quando surgiu esse interesse, Rosa, por escrever o livro Mercado Municipal, 100 anos de vivências e encontros? Bom, primeiro, bom dia, né? Que a gente tenha um bom encontro aqui. Agradecemos essa oportunidade, né? Eu sou Rosa Esther Quadros, eu sou joseense, né? E tenho uma atuação pessoal, uma trajetória, né, pessoal, familiar e profissional, né, voltada a tradições culturais na cidade, né? E, na minha experiência, o mercado municipal, desde a minha infância, né, é um lugar que a gente considera, né, como um acervo de memória, de histórias da cidade, né? Por ali se encontram histórias, memórias de várias gerações. Eu sou uma delas, né, que desde pequena conheço o espaço, né? Na minha formação profissional, na minha atividade profissional, eu também... Eu sou assistente social de formação, né? E também na pós-graduação em gerontologia social e família, eu estudei a memória da sociedade. A minha temática no envelhecimento humano foi a memória da sociedade. É a memória da sociedade. Continuo, né, nessa temática. E aí fiz a primeira pesquisa, né, que é voltada a estudar os sujeitos, pessoas idosas, com mais de 60 anos, né, que frequentam o mercado municipal. Então, foi a focalização inicial, né, do ano de 2007 e 2008, para uma monografia nesse curso de gerontologia, que é o espaço urbano, né, mercado municipal, como um espaço de convivência, né, social. Sim. Aí, naquela ocasião, eu percebi que as famílias, né, que são detentoras do comerciantes do local, né, detentoras de seus compartimentos, box, bancas, né, permissionários lá, eles são cheios de histórias, de riquezas culturais, de referências culturais, né, de tradição cultural, né, que está sendo transmitida entre gerações, né, e que precisavam ter visibilidade disso. Eles são protagonistas, eles são os construtores da sociedade, né? Ali no mercado municipal há uma configuração de um construto humano, né? E que precisa ter visibilidade, né? E como o Instituto Ecocultura, que é o proponente do projeto junto ao Fundo Municipal de Cultura, né, tem a sua finalidade voltada a conhecer, reconhecer para preservar o patrimônio cultural e material, né? E sabendo que estamos num espaço do mercado municipal que é um espaço reconhecido histórico, né? Edificado com um reconhecimento de bem, né, histórico na cidade. Mas ele abriga esse acervo que remete a esses modos de fazer, Sim. a essas vivências, né, e referências culturais, então, de várias gerações. Todo o conteúdo no livro foi baseado nas histórias contadas pelas pessoas que vivem lá mesmo. Isso, que estão lá atualmente. Esse é o recorte, né? Sim. Como estamos dentro de um projeto aprovado pelo fundo, então tem um valor que você pode desenvolver, né? E aqui se trata de um produto que é uma peça publicitária, né? Aliás, uma publicação gráfica, né? E a gente precisa ter um recorte, né, para poder abarcar esse recurso disponível, né? Esse orçamento disponível. Sim. E como você ouviu, né, histórias de várias pessoas que têm seus encontros e suas vivências dentro do mercado municipal, tem alguma história que você considera, assim, que você merece destacar nesse momento, que merece ser destacada nesse momento? De alguma vivência, de algum encontro que alguma pessoa relatou para você do mercado municipal? Olha, todas as entrevistas, né, tivemos um período de aproximação, até mesmo o nosso projeto foi apresentado em 2022, né, visando mesmo essa celebração dos 100 anos do mercado municipal,
né? Ele foi aprovado em outubro, né? E nós iniciamos essa aproximação já em 2022, né? Para obter a autorização das famílias, né? Nesse recorte que remete a essas práticas, né? Esse modo de fazer cultural que essas famílias focalizadas apresentam, né? Que tem um valor cultural, né? Então foi a Banca da Farinha, por exemplo, né? Ela está lá desde 1917, mas a tradição, né, que abarca, né, esse comércio, né, esse compartimento, né, hoje está na 4ª geração. Né? Então, é tocante, né, você vê a mobilização de uma nova geração em querer continuar, em querer preservar, né? E afirmar a sua existência, né? Nesse lugar que é o mercado municipal, né? Diferente, em contraste com shoppings, né? Sim. E por quê? Porque está carregado desses encontros, dessas vivências que configuram memórias. Sim, né? Que vai muito mais do que o consumo das pessoas lá, né? Com certeza. O espaço do mercado municipal, né, ele vai muito além de um comércio, né? Ele abarca essas histórias, essas vivências, essas memórias todas. E esse valor cultural que cada atividade comercial ali apresenta, né? Então, a farinha, ela está na comensalidade brasileira. A farinha de milho, a farinha de mandioca, várias farinhas, né? Brancas. A da mandioca que tem o polvilho, tem todos os outros derivados, né? E todas, por exemplo, a da pesca. A pesca, no meu tempo de criança, a gente falava assim, vamos no mercado municipal comprar peixe de água doce, né? Uhum. Por quê? Porque é o peixe artesanal, né? Sim. Hoje tem as suas transformações, mas as pessoas que são... a família que está lá, ela é piraquara, entendeu? Ela nasceu próximo do Rio Paraíba, né? O senhor, que é o comerciante lá, né? Então, é toda uma trajetória de valor cultural, né? Que ele permanece e dá continuidade, né? Como todos eles falam. E nós continuamos a tradição, né? A tabacaria, que é a banca de fumo, do fumo de corda ou de rolo, né? Ela também está lá desde os primórdios, né? Do início, antes de 1923, quando foi feita a edificação desse prédio como está. Né? Porque antes era um largo, um espaço de trocas. Os produtos, né? Eles eram acomodados no chão, em sacos, né? Em cima de sacos. Sim. E como assistente social, qual que é a importância da preservação desse patrimônio? Você chegou a citar sobre a sua especialização na área de gerontologia, né, que é do estudo do envelhecimento. Explica então um pouco para a gente se... Aliás, eu vou pedir, né, para você fazer essa correlação. Se existe alguma correlação entre a conservação do patrimônio histórico com o envelhecimento saudável das pessoas. Sim, é determinante para você se manter, né, num longe viver, com bem viver, né, você ter direito à cultura, né, direito à paisagem, como diz Milton Santos, né, que é um direito de cidadania, né. Então, a preservação, tanto do aspecto físico, da edificação do patrimônio, né, do mercado municipal e de todos os patrimônios da cidade, né, materiais, é a preservação e o conhecimento e o reconhecimento para preservar, né, o patrimônio imaterial que está lá. Né? Sim. Então, são práticas, são produtos, práticas, fazeres, modos de fazer, né? Saberes. Tem saber no uso do fumo de rolo que a população desconhece, principalmente as novas gerações. Né? E esses saberes, normalmente, quem detém são pessoas mais velhas. Como que a gente pode levar isso para as pessoas mais novas? Isso. O Instituto Ecocultura, né, todos nós que estamos envolvidos com a temática do patrimônio cultural, né, a cultura popular, a gente tem, como se diz, criamos, né, recursos
para a transmissão cultural, para uma educação permanente, né? São rodas de conversa, nesses espaços que são os pontos de cultura, outros espaços culturais da Fundação Cultural São Ricardo, as salas de leitura, as bibliotecas, né? Quem se interessar, as universidades, né? E temos professores de história, né, da área de história e de literatura, que são parceiros, né, ao longo de toda a jornada do Instituto Ecocultura, da Companhia Cultural Bola de Meia, que eu também atuo, né, voluntariamente. Então, assim, a gente precisa, né, de estar sempre se articulando, né, para realizar essa transmissão cultural, né, que é uma educação permanente. E se tratando de cultura, né, nós estamos no Brasil, que tem uma riqueza, uma pluralidade, né, forte, a gente precisa sempre ter essa disposição, é uma disposição mesmo, de vida, que é fazer uma educação permanente, cultural. Rosa, só acho que é também importante a gente pontuar, né, que quando a gente fala do direito à cidadania, o direito à cidade é muito mais do que o direito de circular pela cidade, né? O direito à cidade é o direito de a gente se reconhecer na cidade. Então, o mercado, e todos os mercados, né? Mas o mercado municipal, no formato que ele existe como uma dessas formas de uma população, né, reconhecer todo um modo de vida, um modo de existir, um modo de pertencer à cidade dentro da cidade. Por exemplo, quando a gente olha para um shopping é um shopping, né, uma coisa mais impessoal. Quando a gente olha para o mercado, a gente olha para famílias que estão mantendo aquilo há 2, 3, 4 gerações. E a gente está falando de tipos de comércio que são produtos que você não encontra, né, uma farinha moída em pilão você não encontra no supermercado, porque isso não é juízo de valor, isso é diferença de expressão cultural. Claro, né, a gente vai no mercado, compra o nosso arroz, compra o nosso feijão, só que quando a gente vai trabalhar com os produtores, com os comerciantes que têm essa outra forma de viver e de pertencer à cidade, eles evocam outra forma de existir e se relacionar com a cidade. Então, quando a gente fala desse acesso às novas gerações, né, meio que juntando as duas perguntas, uma das principais formas de fazer com que as novas gerações acessem esses saberes é garantindo que eles existam. Então, a preservação do mercado é o primeiro passo se a gente quer que as pessoas conheçam um mercado, né? Eu tenho uma grande mestra que ela fala, a gente só conhece aquilo que, né, para nós existe. Então, se a pessoa nunca viu um quilombo, ela não sabe que aquilo existe. Se a pessoa nunca viu um território indígena, ela não sabe que aquilo existe. Se a pessoa nunca viu um terreiro de candomblé, ela não sabe que aquilo existe. Ela pode até saber que existe, mas ela não, de fato, sabe que aquilo existe como parte da cidade. Então, essa ideia, né, e essa proposição, essa função social do Instituto Ecocultura, que é, né, a preservação patrimonial, ela é a preservação não só, né, da questão do prédio físico, ela é a preservação de uma forma de vida, né, e de uma forma de vida que, ela existindo, ela chega às novas gerações, porque é isso, a gente está lá no centro, a gente passa pelo mercado, né? Então, a preservação, ela é a base da base, se a gente quiser falar do acesso disso nas novas gerações, né? Sim. E existe um projeto da prefeitura, né, de modernizar ou de até mesmo privatizar o mercado municipal, né, de conceder para a iniciativa privada administrar, modernizar, fazer obras no local. Como você teve contato com os comerciantes, deu para sentir qual que é o sentimento deles em relação a isso? O que eles pensam, né? Se eles têm esse medo de perder, né, aquilo que eles construíram no lugar? Então, sempre desde 2007, eu tive uma aproximação com a comissão dos comerciantes lá, né? Eles têm uma organização, né? Uma coordenação lá, que agora está evoluindo para uma associação, né? Então, eles querem permanecer com a gestão administrativa, por isso estão se organizando, né? E eles estão se constituindo legalmente, né? Estão em diálogo com a prefeitura, isso me consta, né? Foi, assim, transmitido para nós, né? Então, é uma nova fase que se inicia, né? Mas conforme, se você fizer a leitura, né, dessa amostra que está aqui no álbum comemorativo dos 100 anos, né, desses encontros e vivências, eles todos querem continuar a tradição cultural. Eles não estão com intenção de fazer um projeto muito diferente disso, né? Sim. E essa situação que está acontecendo em São José, eles também sabem que outras cidades
passam por situações semelhantes, entendeu? E que tem também alternativa, né, de afirmação através de organização coletiva, de gestão administrativa coletiva, né? Então, eles estão, na atualidade, né, querem manter a tradição e buscando novos caminhos, né, e alternativas, né? Sim, a gente também recebeu recentemente o secretário de Estão projetos... dialogando com o poder público, né? Sim, a gente recebeu recentemente o secretário de projetos especiais da prefeitura, que chegou a citar que o Mercadão ele traz prejuízo para a cidade. O que você acha disso? Eu só posso fazer uma fala sobre isso, porque Pode. assim, São José maltrata muito o seu patrimônio histórico, seja o patrimônio vivo, que são as pessoas, maltrata muito os seus mestres, maltrata muito os seus detentores de fazeres e saberes. A gente tem famílias de pessoas que são vitais para a construção dessa cidade enquanto identidade cultural, passando necessidade. A gente teve pessoas que são primordiais para os saberes que circulam nessa cidade, morrendo na pandemia sem nenhum tipo de suporte. E a gente tem prédios históricos e toda a identidade cultural do município sendo perpetuamente maltratada. O Cine Teatro Benedito Alves, que é um prédio histórico, quase virou pizzaria. Porque é mais fácil conceder para iniciativa privada transformar em pizzaria do que pagar o restauro. Mas São José é uma cidade muito rica. Então, quando fala o mercado municipal dá prejuízo, a gente primeiro vai ter que entender o que é valor para uma cidade. Valor para uma cidade é só o valor econômico. Então, se alguém fica muito revoltado com essa fala, São José dos Campos não precisa de mais dinheiro. São José dos Campos é uma cidade muito rica, uma das cidades mais ricas do mundo. São José dos Campos é uma cidade muito rica. A arrecadação dessa cidade é astronômica. Roda dinheiro por essa cidade numa magnitude que a gente não consegue nem, assim, tangivenciar aqui, a gente não consegue nem apalpar tanto dinheiro. Então, assim, não é como se a manutenção do mercado municipal dando retorno financeiro ou não fosse o que deixa o caixa de São José no vermelho ou não. Longe disso, até porque a nossa arrecadação está muito boa. E quando a gente fala de valor de uma cidade, é revoltante que um gestor público pense que valor é só o valor econômico. Então, assim, eu posso manter um museu numa cidade, esse museu não precisa dar lucro. Eu posso manter um mercado numa cidade, não é porque é um mercado que ele precisa dar lucro. Eu posso manter um teatro numa cidade, ele não precisa dar lucro. Qualidade de vida é valor social, é valor humano, é cidadania. E é muito triste que um gestor não se preocupe com a qualidade de vida da população para além de uma planilha no Excel se aquele equipamento público dá lucro ou não. Porque a questão não importa se o mercado dá lucro ou não. Para dar lucro, a gente tem shoppings, a gente tem supermercados, a gente tem N setores do setor público mesmo que trabalham e que conseguem gerar lucro. Mas o Estado é mais do que isso. A gente paga imposto por qualidade de vida. Já pensou se a gente... Imagina que absurdo. Você acha que na Europa algum gestor falaria isso? Não, vamos fechar esse museu porque ele não dá lucro? Vamos fechar esse teatro de ópera? Ópera não dá lucro, né? Nossa, essa casa de cultura popular não dá lucro, né? Então vamos fechar? Porque se a gente for pensar nesse lugar, todos os equipamentos culturais, eles vão fechar, porque eles trabalham na utopia. A gente não pode esquecer toda a história do nosso país enquanto país colonial, escravagista. Acesso à cultura nesse país é uma luta de muitas mãos e de muitos anos. Então, assim, lucro. Assim, complementando, né, como você mesmo abordou, né, sobre o significado, né, dessas vivências, né, desses encontros de vivências para as pessoas na cidade, né, que asseguram um envelhecimento saudável, né. Então é isso. Que cidade nós queremos, né? Esse gestor público está assim equacionando, né, as políticas públicas, né, a política do direito à cidade, né, as políticas culturais, a política na área da educação, né, da saúde, né. Penso que o gestor público tem que ter esse olhar mais multidimensional, né, sobre a cidade, né. Então, assim, nós temos direito, né, ao patrimônio histórico, edificado e imaterial do mercado municipal. Né? Então, os comerciantes
estão numa direção de diálogo e de afirmação dessa tradição que eles abarcam, que eles transmitem, né, na atividade deles, entre várias gerações, e também vislumbram, né, outras possibilidades, né, de fazer essa gestão, né? Então, essa questão vai ser, com certeza, né, tratada e encaminhada para se preservar o mercado municipal, né, da maneira que essas famílias permissionárias vêm tratando, né? Sim. E com o apoio também que cabe ao gestor público fazer. Né? E muito importante que o mercado ele precisa sim de um restauro. Ele precisa desesperadamente de um restauro, principalmente aquela parte da galeria de esgoto, dos banheiros. O mercado ele precisa ser restaurado. Como o Clemente Gomes precisa ser restaurado, como o restauro do Benedito Alves ainda não está completo, como o Cine Santana precisa ser restaurado. São todos os espaços que compõem a identidade josense e que precisam... Igreja São Benedito, são espaços que compõem a identidade cultural josense e que precisam de restauros. Mas esses restauros, eles sempre têm que vir numa lógica de uma gestão pública comprometida com a manutenção do exercício cultural e da cidadania da cidade. Não só de prédios gigantescos e de torres corporativas e de parques tecnológicos vive uma cidade. Tudo isso é muito importante, pode ter e tem, e cada vez tem mais loteamento virando isso em São José. Só que cultura vai muito para além disso, e cultura é um direito humano. E aí não importa se o gestor público vê a cultura como um direito humano ou não, porque a nossa Constituição cidadã vê, porque os tratados internacionais da ONU veem. Então, eu acho muito importante todo mundo que, não só as pessoas que são votantes de São José, reflitam em quem elas estão colocando no poder, quais são as gestões que elas estão colocando no poder, mas que elas pensem em que cidade vai ficar para os filhos e para os netos delas, e se elas querem uma cidade onde só exista shopping e prédio. Uma cidade que não tenha nenhuma memória, que não tenha nenhuma manutenção de identidade cultural do que faz essa cidade ser essa cidade. Né? A gente já tem processos muito violentos de apagamento histórico. A gente entra no Vicentino Aranha, ele é parque. E não tem nada no Vicentino Aranha que faça o processo de manter viva a memória de toda a história daquele parque, não só na questão senatorial, mas também na questão da luta ambiental de manutenção de espécies nativas dentro daquele parque e de várias outras lutas sociais que o circulam. Né? Como eu falei, Benedito Alves ia virar pizzaria. Sim. E o lançamento do livro, né, foi por meio do Instituto Ecocultura? Sim, a gente, como nós estávamos comentando, né, somos articulados, né? Os fazedores de cultura nessa cidade são uma família, procuram se articular e construir sempre laços dos afetos, né? O que está muito presente nessas vivências do mercado municipal, né? Sim. Uma construção permanente de laços dos afetos. Então, dentro desse encaminhamento, a gente realizou, né, no Museu de Arte Sacra, né, que é um espaço cultural da Fundação Cultural, né, que fomos bem recebidos e agradecemos, né, a gestora Edna Martello, né, historiadora, que recebeu, né, a nossa equipe, né, e o nosso público, né. Nós fizemos a divulgação nas redes sociais, nós temos a página, como o Mandu já comentou, né, essa divulgação também foi para a gente atingir, né, repercutir, né, com o público. Tivemos a presença dos comerciantes, né, que receberam os seus exemplares, né, do álbum, né? Estamos ainda para voltar nessa semana ainda para continuar a distribuição no mercado, né, para outros comerciantes que ainda não receberam. Né? Sim. E como a população vai poder ter acesso a esse material? A gente vai fazer dessa forma, né? Como eu acho melhor eu mando colocar aqui agora os aspectos de distribuição. Novamente, né, o Instituto da Ecocultura, né, e também só fazendo uma retificação, quem foi a produtora de fato do livro foi a Pérsila, que é a produtora do Instituto da Ecocultura. Eu fui contratado para fazer parte de comunicação, né, mas eu atuo com produção cultural aqui em São José desde 2017, né, e também estou articulado nas redes de pontos de cultura do estado de São Paulo, nas redes de pontos de cultura aqui de São José dos Campos. E quando a gente pensa nessa parte da comunicação, a gente pensa que o Instituto da Cultura realizou, né, produziu esse livro a partir de um recurso escasso, que é o recurso do Fundo Municipal de Cultura, que basicamente é um concurso. Você submete o projeto, eles vão ser avaliados por uma banca de pareceristas, eles são pontuados se você
ficar entre os primeiros, no caso, acho que eram 5 primeiros nesse edital, você é convocado para fazer o projeto. Mas o orçamento é pequeno, né? R$25.000, então a tiragem é pequena, são poucas, né? Então a gente não consegue fazer essa distribuição ampla e restrita que talvez a gente gostaria. Sei lá, vou entregar em todas as escolas públicas da rede municipal. Com R$25.000 você não passa nem arranha a possibilidade de passar perto disso. Tem que pensar bem como fazer essa Então, distribuição. onde eu distribuo, se são poucos exemplares? Então, a gente pensou nesses pontos focais. Algumas salas de leitura que já têm assim, algumas das salas de leitura aqui dessas escolas de São José já têm uma tradição de receber lançamentos de livros e atividades culturais, até por interesses da própria escola. Então, a gente tem, né, toda a rede, né, municipal de cultura, a Secretaria de Educação de São José é bem articulada com alguns movimentos culturais, mas algumas escolas, por conta das suas gestoras, né, quase sempre mulheres gestoras de escolas, são mais abertas e já tem esse histórico. Então, isso é um ponto focal, porque isso já tem uma cultura interna dentro da escola de consumir esse tipo de conteúdo. Nas redes de pontos de cultura. Então, muitos espaços culturais que temos aqui na cidade, né? A gente tem Jongo Mistura de Raça, a gente tem Quilomba Baiome, a gente tem Teatro Marcelo Dene, a gente tem Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas, Ponto de Cultura Bola de Meia, Espaço do Balaiô, o Ecomuseu, a gente tem Casa de Cultura Caipira do Mestre Zé Mira, a gente tem o Museu do Folclore. Então, o que não falta são espaços culturais e pontos de cultura, que também tem, né, no Quilomba Baiome, por exemplo, eles têm uma biblioteca aberta, né, no Campo dos Alemães, então as pessoas fazem suas doações e os livros ficam lá. Eles também estavam com um projeto coletivo de cuidar das crianças durante o período de férias, né, para os pais que trabalham. Então, é uma coisa que quando você coloca algum bem nesse espaço, ele vai circular, né, pela comunidade. Um querido amigo meu, Júlio Hazek, também faz um processo muito legal de pensamento negro afrodiaspórico lá, e semanalmente as pessoas vão lá ouvir ele falando sobre pensadores e pensadoras negros afrodiaspóricos, e também é uma forma disso chegar para as pessoas. Ponto de Cultura Bola de Meia, que tem um trabalho de excelência reconhecido mundialmente, na verdade, né, sobre cultura da infância e cuidado na primeira infância, que também tem um acervo lá de consulta, né, gratuito, que as pessoas vão lá e podem acessar o acervo do Bola, que tem todo tipo de material lá, né, desde das pesquisas de cultura popular, da Jaqueline Baumgratz, que é uma pesquisadora, e do mestre Celso Pan, que é companheiro dela, até muitos livros do próprio acervo pessoal do Bola sobre cultura da infância, mas livros de muitos mestres e muitos pesquisadores também. E essa articulação com esses espaços garante não só que isso esteja disponível para as pessoas, mas que esteja disponível em espaços onde as pessoas circulam, né? Então, isso é importante. E universidades, né? Univap, Unifesp, da qual eu faço parte da Comissão Permanente de Cultura da Unifesp, uma grande parceria, né, com a Catiúcia, que é a presidenta dessa comissão. Então, acho que esses pontos focais, eles funcionam assim, se a gente tem poucos, que a gente coloque em lugares que são multiplicadores, né? Isso, a gente tem essa prática também no Instituto Ecocultura, né? O Instituto Ecocultura mantém um outro projeto, né, que é o Santo de Casa Tecnologias Populares, Figureiras de São José dos Campos, né? Então, tratando-se da arte figureira, temos exposições, tudo. Então, nós levamos, né, materiais que são, apresentamos, né, os outros projetos do Instituto Ecocultura que remetem, né, a essa apresentação do patrimônio cultural e material da cidade. E de outras cidades também, que nós temos uma, que é a Congara de Ilhabela, que é um patrimônio cultural e material lá de Ilhabela, né? É como vocês falaram na nossa conversa prévia, né, sobre, pode ser, tipo, pouco recurso financeiro, mas as instituições, elas estão bem articuladas, né, e isso é... A articulação é fruto desse diálogo, né? E no mercado, é isso que acontece. É uma aproximação, uma interação permanente, onde há trocas de vivências que são verdadeiros diálogos das tradições, né? No tempero, né, você estava perguntando de onde me tocou mais, né? O tempero que foi focalizado, ele é isso, ele é o retrato vivo dos diálogos da tradição. Esse casal que está à frente dessa atividade comercial lá, né? Tem mais alguma pergunta?
Você, como assistente social, que tem uma vivência, assim, de longa data, né, com pessoas e também como especialista em gerontologia, tem descoberto, tipo, mais coisas, porque as pessoas, né, são detentoras dos saberes, das histórias. São José é uma cidade, assim, bastante marcada por diversos traços, né, culturais, mas tem coisa nova, principalmente ali no mercado municipal, em outros lugares aqui? Tem sim. Eu também sou aposentada, né, como assistente social, e tenho uma trajetória na cultura já de mais de 20 anos, né? Porque na minha própria trajetória profissional como assistente social, eu fazia parceria com os pontos de cultura, com as ONGs atuantes na cultura, né? Principalmente porque eu atuei com 17 anos na área do envelhecimento, né? E as pessoas com mais de 60 anos valorizam e se sentem muito mais humanizadas e pertencendo à cidade nesse espaço, nesse universo da cultura, da música, do teatro, né, das referências, das festas populares, né, como a festa junina, né, que é um exemplo forte ainda na cidade. Mas me perdi um pouco agora no que você perguntou mesmo? Sobre as pessoas, né? Se ainda dá pra gente descobrir então, coisas no mercado novas. sempre tem inovações, né? A gente aqui às vezes não olha, né? Isso. Como diz uma frequentadora, né? Que no nosso álbum tem um relato de alguns frequentadores, né? E temos os relatos que não foram colocados, né? Nossa, mas olhando agora o álbum, uma frequentadora me dizendo: nossa, como tem coisas que eu não tinha prestado atenção, né? E coisas que estão surgindo, né? Que estão surgindo. Então, tem bancas que não estão aqui, né? A banca do coco, ela é um lugar de memória afetiva para muitas pessoas, muitas gerações da cidade, né? O bazar, né? Que trabalha com vários produtos que denotam vários períodos históricos, né? Do brincar, por exemplo. As brincadeiras e os brinquedos da infância dos mais 60, né? A bolinha de gude, o estilingue, está lá no mercado, né? E eles estão sempre atualizando, porque eu vi brinquedos que o meu neto se interessa, entendeu? Em ter. Estão lá no bazar, né? Há muitas outras lojas que têm uma atividade ligada à pesca que estão com tecnologias atuais, né? Certo? E aí tem toda uma atualização das tecnologias populares lá, né? Como é que a sua mãe, sua avó, comprava um queijo, né? Como é que ele era embalado, né? Como é que ela comprava um peixe, como é que ela era embalado? Ele era embalado. Como que a carne era apresentada nos açougues? Tudo isso foi transformado. Hoje é embalagem de vácuo, né? Então, é uma transformação que não para. Sabe? As máquinas que cortam frios hoje, né? Como é que elas são utilizadas, né? Que tecnologia que elas contêm, né? É totalmente diferente de cortar assim em fatias com uma faca, né? Enfim, são inúmeras inovações que não são percebidas, porque não se conhece. Por isso é importante conhecer para reconhecer e preservar. E não só isso, né? O jeito, assim, tem essa questão da intergeracionalidade também, que a forma de acessar o mercado, os motivos de acessar o mercado, eles mudam, né? Então, por exemplo, eu sou produtor cultural, mas também tenho meu trabalho, né, autoral como artista, né? Minha formação primária é em artes cênicas, né? Eu sou ator, performer, e eu sou coordenador de um coletivo de jovens, né? E aí a gente estava realizando um projeto recentemente de fazer performances urbanas pela cidade, e muita coisa que a gente fez, que a gente usou nas performances, eu levei as pessoas para comprarem no mercado. Então, são pessoas até mais jovens do que eu, né? Então, eu tenho 24, pessoas de 20, 21 anos, que conheciam, obviamente, mas que não tinham essa cultura de frequentar o mercado tão assiduamente. E aí, a partir desse contato, né? Tipo, então, a gente precisa de quê? A gente precisa para... Na arte contemporânea é meio doido, né, gente? Então, assim, precisa de carne, então, tem o açougue, né? E eles desossam muita coisa, que já tem os saquinhos prontos, a gente vai precisar de uma rede. Eu falei, vamos usar a rede de pesca. A gente desmancha a rede de pesca inteira e usa os fios, né? E a gente costura tals na overlock,
vamos na loja de pesca. Então, as coisas novas também são sobre como a gente acessa e para que a gente acessa. Então, essa intergeracionalidade, essa preservação, ela fomenta que muitas outras coisas existam, né? Porque muito mais, às vezes, muito mais do que... É totalmente assim, se a gente está fazendo uma performance urbana na cidade, é muito mais prazeroso a gente poder comprar as coisas lá na cidade, no mercado, e fomentar também o comércio local, do que simplesmente fazer um checklist no carrinho do Mercado Livre e comprar. Volta aquela coisa da questão do valor. Sim. Talvez nosso projeto de performances urbanas não tenha gerado lucro, mas ele gerou emprego. E emprego também é valor. Valor social e valor humano. Então, essa intergeracionalidade ela é importante. Agora, se eu tenho uma amiga que ela vai fazer um menu de festa, ela vai comprar tudo na banca de coco do mercado para fazer os doces que ela vai servir. Então, novidade acho que esse é outro projeto, né? Ouvir as histórias do porquê que as pessoas estão comprando aquelas coisas. E estão em essa transgeneracionalidade, né, que me interessou tanto, né, nesse recorte, é isso. Foram eles que foram fazendo todas essas inovações. Isso foi possível porque o pai transmitiu, né? Porque o avô transmitiu para o pai transmitiu para o filho, e o filho está nessa conexão, nessa interconexão, né? Na cidade e fora da cidade, né? Em outros. Sim. Então, tem uma ação articulada com outras cidades de Minas, do sul de Minas, que são fornecedores, do estado de São Paulo também, né? E toda uma vivência que permite essa conexão, né? Certo. Então a gente termina por aqui, já atingimos o nosso tempo limite do bate-papo. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui, né, contando todo o processo de criação do livro e também falando sobre a importância da conservação desse patrimônio que nós temos aqui em São José, que é o Mercado Municipal. Muito obrigada mesmo, gente. Obrigada a vocês, né, a empresa aqui, a gente agradece muito a oportunidade, né? Bom dia. Termina agora mais um podcast Talk Mais aqui no portal SP Rio. Para você que nos acompanha, essa entrevista também fica disponível no Spotify, nas nossas redes sociais. Até mais!